Bom dia. Bom dia a todos. Bom Vocês estão me escutando? dia. Bom dia. Tá. Que o computador hoje ele resolveu dar um chilique, né? Bem na hora aqui. Dá seu chilique mesmo, computador. Vamos então começar. Geralmente, alguns informes, geralmente a gente faz esses momentos do último sábado pela manhã, ou no YouTube, aliás, né? Ou não, no YouTube. Mas como eu fui acometido por uma triste tragédia do mundo moderno, eu preferi que nós fizéssemos aqui, porque fazendo stream é uma onda, tem que ficar com o celular olhando. Vitor, não tá funcionando isso, Vitor, não sei o que. Então vamos fazer aqui que aqui é mais seguro pra gente, não tem muito empecilho, certo? Hoje nós vamos falar, na nossa roda, a gente vai ser um bate-papo literário, né? E qual é a diferença essencial do bate-papo literário para a roda de conversa, que são as duas produções que nós fazemos no sábado de manhã? E a música começa aqui do nada. Não, filha, pode pausar. Basicamente que o bate-papo literário é como se fosse um micro-sarau, só que de textos que geralmente não são nossos. Podem ser nossos, mas geralmente não são nossos. E nós fazemos as leituras desses textos e discutimos mais a fundo do que nós discutiríamos se estivéssemos em um sarau. Certo? Então é de fato um bate-papo sobre literatura. E acaba que a gente vai trazer música, como trouxemos agora, como vamos trazer em sequência com Renata. A Renata pediu para que nós passássemos uma música. E vamos discutir, certo? Quando nós fazemos no YouTube, não tem como ter uma interação tão forte de vocês a não ser por mensagem. Aqui vocês podem dar suas opiniões, vocês podem, acerca dos textos. Se vocês tiverem um texto também que vocês queiram trazer, Vitor, lembrei desse texto, podem trazer que a gente introduz na discussão. A gente tem um programa aqui, um cronograma aqui, mas não é problema para a gente, certo? O que importa aqui é a discussão gerada em torno dessas literaturas trazidas, certo? Laisa vai apresentar comigo. Bom dia, Laisa. Bom dia, gente. Bem, Eu já começo. além de Laisa que vai apresentar comigo, nós temos duas participantes do projeto, do programa, que é a Giovana. Giovana tá aí. A Giovana e a Renata. Giovana e Renata, se vocês puderem aparecer para nós, ficaremos gratos. Bom dia, pessoal. Bom dia aí, Giovana, Renata. Espero que nosso dia hoje seja bastante produtivo, né? E é isso. Vai ser sim. Bem, o tema de hoje, como eu já havia dito, é esse relacionado ao sarau desse mês, desses 2 meses, né? Que é se nossas identidades, nossas culturas, elas são afloradas, existe uma questão natural por trás, uma essência, ou se nós construímos ela em si, aquela velha história de que o meio modifica o ser humano. A gente vai discutir isso através da literatura, né? Como determinados poetas, escritores e, enfim, tratam essa questão das identidades, né? Claro, de forma literária. Para começar, Laisa, você está com um poema aí que eu pedi lá no cronograma? Tô. Pronto. Para começar, obviamente, eu não ia deixar de introduzir Gilca Machado de jeito nenhum. Essa mulher vai morrer. Eu acho que a UPE vai ser vai passar 100 anos, se eu estiver vivo daqui a 100 anos, eu vou ser a única pessoa que, se tiver uma pessoa falando de Gilca Machado, essa pessoa sou eu. Não tenho problema nenhum com isso, mas não você. Não se preocupe. É com você, Laisa. Certo. O nome do poema é Ser Mulher. Diz assim: Ser mulher, vir à luz trazendo a alma talhada para os gozos da vida, a liberdade e o amor. Tentar da glória a etérea e altívola escalada, na eterna aspiração de um sonho superior. Ser mulher, desejar outra alma pura e alada, para poder com ela o infinito transpor. Sentir a vida triste, insípida, isolada. Buscar um companheiro e encontrar um senhor. Ser mulher, calcular todo o infinito curto para a larga expansão do desejado surto, no ascenso espiritual aos perfeitos ideais. Ser mulher e, ó, atroz, tantálica tristeza, ficar na vida qual uma águla inerte presa nos pecados grilhões dos preceitos sociais.
Isso. Eu Pode queria ir. começar falando da música, né? Porque assim, quando eu estava procurando textos para trazer para a gente, né, discutir hoje, enfim, eu encontrei essa música, né, da Elise, e eu achei muito bonita a letra, né? E é mais bonita ainda, não sei se vocês repararam, na interpretação que ela faz, né, ao cantar essa música. Então, ela faz toda uma interpretação, esqueci agora a palavra, enfim, um jogo corporal, que ela demonstra tudo que ela está dizendo ali na canção, né, pela interpretação dela com muita intensidade. Eu não sei se vocês repararam, mas a letra da música, né, já é algo bem marcante, né, porque ela fala da mulher, né, que é a mulher real, aquela mulher que acorda cedo, aquela mulher que prepara a mesa, aquela mulher que lava roupa, que ora pelos filhos, ora pela família, e aquela mulher que vive em função do lar, em função da família, né? E aí ela ainda fala da questão de que essa mulher faz tudo isso, né? E ainda mantém um sorriso no rosto, né? Como se ela estivesse representando ali muitas mulheres que vivem uma vida, né, de certa forma, uma vida monótona, em conformidade com as condições desse mundo real, né? E que, além disso tudo, ela tenta ali colocar, né, a tristeza, enfim, que ninguém vê, mas que tem, a gente sabe que tem. Ela tenta colocar no bolso e está sempre ali com um sorriso no rosto. Afinal, ela é mulher, né? E a gente sabe que tem essa coisa enraizada de que a mulher tem que viver em função do lar, tem que viver em função da família, e isso é algo que já é cultural, mas aí ela traz isso dessa forma, e eu achei muito bonito, né? E aí eu também fui pesquisar sobre a Gilca, ela é uma poetisa, né, que fez parte aí do simbolismo brasileiro, e ela também é uma mulher que ela fala sobre essa questão, né? Ela lutou pelo o direito do voto, né, da mulher. E uma coisa que eu achei muito interessante quando eu fui pesquisar algo sobre ela, sobre esse poema para falar sobre, é que ela foi a primeira poetisa a lançar um livro, né, de poemas eróticos. E aí, não só na época, né? Mas isso já vem sendo modificado agora, mas enfim, na época isso não era algo bem visto, né? Porque as escritoras normalmente elas costumam, né, falar sobre algo bem visto, né? Digamos assim, que é o belo, o recatado, né? O que é padrão, né? Assim para a sociedade. E aí chega a Gilca, né? Quebrando tudo isso, enfim, ela lança ali meio que uma fenda, né, no meio de tudo isso, né, e é quando ela começa a ser taxada como imoral, né, porque os poemas dela, ela fala sobre o desejo, né, que não é só o homem que pode, mas a mulher também pode desejar. O que não pode, né, para a sociedade, né, pelo menos na época, é a mulher falar sobre isso, né, falar sobre os seus desejos, assim, de forma tão aberta. E aí ela chega e faz isso, né, com esse livro de poemas eróticos. Então, ela começa a fazer toda essa desconstrução dessa coisa conservadora, né? E eu achei assim muito interessante esse poema. Aí, se alguém quiser falar sobre, enfim. Laisa, o que eu acho interessante, primeiro na música que você trouxe, e aí eu passo para as meninas, para Renata e para Giovana, além de tudo isso que você falou, a música termina dizendo que no final ela acha isso tudo natural, né? Então ela faz todas essas coisas que supostamente ou culturalmente no Ocidente a mulher faz ou deveria fazer, mas no final ela diz que acha tudo tão natural, como, ok, é isso mesmo, não tenho o que fazer, eu nasci para isso, entendeu? É como se essa fosse a minha vida.
como se eu não pudesse, não de uma forma triste talvez, mas só de uma forma a constatar que eu não pudesse sair dessa condição da qual eu me encontro. Eu nasci para isso, essa é a minha função. Né? Então, essa última frase, esse último verso que a música traz, eu acho que explica muito sobre o que a gente está discutindo aqui hoje, né? É uma mulher vista com uma identidade, como a gente chama aqui, né? Cientificamente, ou pelo menos teoricamente, com a identidade fixa, né? Ou seja, com identidade imutável. Você nasceu para aquilo e você exerce aquilo até o último dia da sua vida. E vocês, meninas, Renata, Giovana, o que é que vocês acharam? Então, né? No início eu estava aqui escrevendo algumas coisas, mas aí Vitor falou um negócio que me veio despertar justamente aquilo que eu já estava escrevendo. A cultura e as identidades, elas são construídas, sim, a partir do meio, né? Então, a gente só ensina aquilo que a gente aprende. Então, se eu sou mulher, dona de casa, eu vou ensinar a minha filha que ela também tem que ser tão boa quanto eu na cozinha, na arrumação, para o marido, etc. e tal. Contudo, se eu sou uma mulher mais empoderada, que não necessito estar dentro de casa para ser mulher, eu também vou ensinar isso à minha filha. E, consequentemente, ao meu filho, né? E por aí vai. Então, os valores, eles são variáveis de sociedade para sociedade. O que não é certo para mim, possivelmente em outra família vai ser. E a música, ela traz muito isso, né? Porque você imaginar que é natural estar dentro de casa e cuidar da casa, sim, é natural. Até porque nossa casa é uma comunidade, todo mundo deve ser, né, dono de uma parte de alguma coisa. Eu não moro dentro dessa casa sozinha, eu não como sozinha, então por que eu tenho que fazer tudo só, né? Mas é natural ao ponto de dizer assim, eu sou mulher, eu tenho que fazer, né? Que nem eu já ouvi muitas vezes, até aqui mesmo, né? Você tem que lavar a roupa do seu marido. Pobre do meu marido, se ele for esperar que eu tenha que lavar as roupas dele, ele vai usar até a última camiseta e vai estar ali, tudo guardado, porque eu não tenho tempo. Se ele passa o dia em casa e trabalha à noite, porque ele não pode me ajudar com o serviço? E quando eu sair do trabalho, eu posso ir lá fazer o que está faltando. No dia de folga, eu vou lá e faço o que está faltando. Então, é natural que todo mundo se ajude. Não é natural que você entenda que, por você ser mulher, você tem que ser a base da casa. E por você ser homem, você tem que ser o sustento da casa toda. Não é assim que funciona, né? Nós vivemos num século muito doente, eu vou dizer assim, doente. Por quê? Onde todo mundo tem um mimimi, tem um problema para causar. E quando a gente levanta essas questões entre ser homem e ser mulher, é o que mais a gente vê, né? Porque as pessoas dizem, você é mulher, você tem que fazer isso. Não, eu sou mulher e eu faço tudo o que você faz como homem, assim como você, como homem, faz tudo o que eu faço como mulher. E é só isso. Geo, Acho que no momento eu não tenho nada a falar ainda, não. Eu só queria pegar um gancho aqui de algo que Renata falou, né? Que é a gente tem que passar a gente, por ser mulher, né? Tem que ensinar, enfim, tendo uma filha mulher, ensinar a mesma coisa, né? Seguir o mesmo caminho. E aí eu penso o seguinte, né? Já pegando essa fala dela, que ao invés da gente ensinar que a mulher tem que fazer tudo sozinha, que a mulher que tem que limpar a casa, que a mulher que tem que, enfim, a gente ensinar que os dois têm que se ajudar, né? Enfim, no caso, né, de estar ali em comunhão, ter o parceiro. Então, ensinar nossas filhas que não é a obrigação dela fazer tudo sozinha, que a partir do momento que ela escolhe ter um parceiro, ela está escolhendo alguém para dividir ali todos os papéis ali da casa. Afinal, é um conjunto, né? Estão vivendo ali em comunhão. Então, a gente começar a ensinar não o que a gente aprendeu, né, de certa forma, que foi passado para a gente, mas o que a gente vê como que o que é o certo, né, o que deve ser. isso. E aí,
quando vocês falam dessa questão da mulher, e vocês trazem um ponto bem interessante, porque o próximo texto, que é inclusive de Giovanna Autoral, fala sobre isso. E aí eu pego um gancho com o soneto que você leu de Gilca, Laisa, que quando o soneto fala assim, buscar, ser mulher é buscar um amante e encontrar o Senhor, é buscar um amor e encontrar o Senhor, alguma coisa assim, né? Ou seja, é buscar uma companhia, né? Como vocês estão falando aí, uma ajuda, enfim, uma pessoa que compartilhe as coisas com você, encontrar simplesmente um Senhor, ou seja, um ordenatário, né? Alguém que vai mandar, que vai servir ali de base para a sustentação da sua casa, né? Até mesmo da sua vida. E a gente sabe que muitas mulheres não se separam porque não têm condição financeira de se manter, né? A condição financeira e o poder aquisitivo é um empecilho para a separação de muitas mulheres de seus homens, sobretudo quando se tem filhos. E aí, pegando esse gancho de buscar um amante e encontrar o Senhor, é que eu chamo Giovanna para ler o texto dela, que é maravilhoso, que eu acho, inclusive, que é um dos melhores textos de Giovanna no Lugar de Criação, que se chama Margaridas. Giovanna, vou deixar você ler e a gente discute sobre ele. Bom dia. Começar. Foi naquela praça, 3 de novembro, que ela o conheceu. Ele se aproximou de fininho e perguntou se margaridas eram suas flores preferidas, pois ela não parava de olhá-las. Ela fez que sim com a cabeça, e desde então, ele sempre estava lá, naquela praça, naquele banco, com a margarida em uma das mãos. Não demorou muito e eles começaram a se encontrar. Tão pouco demorou e eles começaram a namorar. Ela, decidida e persistente. Ele, realista e protetor. Ele, tão carinhoso e prestativo, viu que ela não via e a protegia, é claro. Opa, desculpa. Alertou, por exemplo, que sua amiga mais próxima era controladora e prepotente. Foi difícil para ela acreditar no começo, mas no fim, confirmou, acreditou e se afastou. Alertou também que seu amigo estava afim dela e que ela era boa demais para ver maldade nas pessoas. Mais uma vez, ela se afastou. Disse que os pais dela eram mesquinhos e egoístas e que não aceitava o fato de ela estar amando alguém e sendo amada. Novamente, ela se afastou. Mas ela ainda tinha ele, que realmente a amava e compensava a falta de qualquer um, pois ele sempre estava lá. Começou ele a protegê-la das pessoas na rua. Então ele comprava novas roupas, roupas decentes, como ele costumava chamar. Eles se amavam muito e ele fazia questão de mostrar ao mundo. Mas um dia, ele estava tão nervoso com assuntos que não compartilhou. E ela não estava decente. Não o suficiente. É muito complicado ou até impossível explicar a origem. Mas as ações são vivíssimas. O único grito, o único empurrão. Para tudo estar confuso. Para cada movimento se tornar calculado. Cada fala pensada e repensada várias e várias vezes antes de serem ditas. Na segunda, ela recebia as mais belas margaridas. Na terça, se sentia estúpida. Na quarta, acreditava estar na cidade mais incrível de morar. Na quinta, ela fazia contradizer esse pensamento. Na sexta, eles se apaixonavam novamente. No sábado, nem se falavam. Mas foi naquele domingo que ela sentiu tudo. E logo em seguida, não sentiu mais nada. E eu já havia recebido algumas flores em noites anteriores a essa. Várias demonstrações. E fui invejada em cada uma delas. Mas hoje não. Hoje me sinto em um jardim. Obrigada, gente. Eu amo esse texto. Esse é um dos textos mais fortes do Lugar de Criação, eu acho, assim. Tanto em estética quanto em conteúdo. E a gente pega essa, para entrar nessa discussão, né? Como há essa necessidade ou essa visão, como se fosse algo natural, né? Como se fosse algo naturalizado de que a mulher necessita ser protegida, né? Como se nós vivêssemos em uma savana e por questões biológicas ou físicas, o homem fosse um leão que necessitasse, que assumisse o papel de defensor do rebanho, né, ou da matilha, sei lá como é que é o coletivo de leões.
E como se o homem fosse esse leão que necessitasse defender os seus filhotes, a sua mulher, né? E esse papel de superproteção que não é que seja errado a questão da proteção, é porque o estranho é que essa proteção ela sempre vem de um lado, né? É sempre uma proteção masculina sobre um corpo feminino. E o que é que vocês me dizem sobre isso, meninas? Laísa, Renata e Giovana. Pode começar por Giovana. É como as meninas falaram que mulher, ela sempre tem aquilo, que mulher é um ser mais romântico. E falar mais assim sobre o texto. Foi o que aconteceu. Por ser uma pessoa romântica, o que aconteceu ali foi o auge para ela. E eu sei que, apesar de eu saber que muita gente pode sofrer abusos psicológicos e tal, se alguém chegasse para mim contando sobre uma mulher decidida, eu não acharia que ela entraria em um relacionamento assim. Mas aconteceu. E ela entrou. E foi levando até chegar no final. E no final acontece uma coisa bem trágica. Só que daí a gente parar para pensar, se não o final fosse diferente, se ela tivesse conseguido sair desse relacionamento, que tipo de pessoa ela seria? Porque, certo fato, todo acontecimento é, vira um traço. Então, como ela seria? Ela teria medo de se relacionar de novo? Ela teria medo, quando alguém alterasse a voz, ela acharia que era gatilhos e acharia que isso já ia partir para algo maior. Ou ela simplesmente se envolveria em todos os relacionamentos porque, como não teve ato de agressão. Um relacionamento menor, tipo, tem abusos psicológicos também, mas não teve agressão. Então, por ela ter passado por aquilo, aqui não vai ser uma agressão. Então, vai virar um traço da sua personalidade e a gente não sabe o que vai acontecer. E também depende do meio que ela está envolvida também. Porque se ela sai daquele relacionamento e é acolhida e vai procurar tratamento e algo do tipo, mas se ela sai daquele relacionamento, continua sendo julgada, porque ela estava num relacionamento e que era muito errado e todo mundo que estava vendo fora sabia disso. Mas ela não. Mas ela quis continuar naquele relacionamento. Então, também tem a questão do continuar um relacionamento, que eu acho que, teoricamente, é tudo muito simples. É sim ou não. Como, deixa eu ver, uma forma mais simples. Eu saio e alguém me oferece uma bebida. Eu digo sim ou não, né? Sim ou não para essa bebida. Mas as ações do outro também influenciam. Porque ele vai aceitar esse meu não, ou vai continuar insistindo, ou, de alguma forma, vai me fazer beber, sabe? E no relacionamento também é isso. Se eu digo não para essa pessoa e essa pessoa vai procurar forma de me fazer continuar. Ela na próxima vez vai me agradar mais, ela vai me ameaçar, eu vou. Então, apesar de eu ter um não em mim, não para aquele relacionamento, alguma coisa diz sim, que eu tenho que ficar. Se eu estou sendo ameaçada, eu posso morrer se eu sair. Ou ele vai mudar, né? As pessoas mudam. Acho que é basicamente isso. Com reza braba talvez mude, né? Pode falar, Laísa. Eu acho assim, né? Você falou da questão de a mulher, né? Precisar ser protegida, enfim, de ser para acontecer, né? De a mulher que precisa de proteção. Eu acho que está muito relacionado àquela questão de que a mulher ela é vista, ela é tida, né? Na verdade, como um sexo frágil, né? Então, aí entra essa questão de por ser frágil, precisa de alguém ali protegendo, seja o pai, seja o marido, o irmão, mas tem que ser uma figura masculina, né? Nunca essa proteção vai estar relacionada à mãe, por exemplo, né? A figura feminina. Não, mas essa proteção está sempre relacionada a uma figura masculina, justamente porque a figura feminina é tida como um sexo frágil, né? E falando aqui já do texto de Giovana, quando ela começou a ler, eu já pensei, já veio logo na minha cabeça a questão do relacionamento abusivo, né? Que a gente vê que é muito presente, né? Essa questão de você não pode andar com amigos homens, você não pode ter amigos homens, você não pode usar roupas curtas, você não pode sair com suas amigas à noite, enfim, a mulher tem que se comportar, tem que ser conforme o homem quer. E aí é onde entra essa questão do relacionamento abusivo. Né? E aí, falando da questão do que a Giovana falou, de dela sair,
Eu acho que, assim, tem como sair. Ela vai, realmente, a mulher vai ficar ali com as sequelas, né? Vai ficar ali com um certo trauma, porque realmente isso é algo que afeta, né? O psicológico, que afeta a pessoa, né? De uma forma muito severa. Agora, o que eu fico me perguntando, né? Perguntando não, assim, o que eu vejo como pior não é ela sair e simplesmente seguir a vida dela. É aquelas que tentam sair, né? E aí o homem se acha tão superior que não aceita o não, né? A gente já vê muitos casos em que a mulher sai, diz o não, mas aí o homem vai lá e mata, né? Porque acho que na cabeça dele ele pensa, não, não é minha, então também não vai ser de mais ninguém. Então a sair do relacionamento acaba não sendo uma opção para a mulher, como, né? Como a Giovana falou, né? Que ela pode até querer sair, mas aí fica aquela coisa da ameaça, que ele vai viver com aquele medo, né? De morrer. A vida não vai ser a mesma. A vida não vai ser a mesma. Então, por isso está acontecendo muito. Eu acho que muitas mulheres acabam repensando o fato de entrar no relacionamento por conta disso. Então, agora o medo já não é mais de sair, o medo agora é de entrar no relacionamento, por conta disso que vem acontecendo muito frequentemente. Perfeito. Renata? A vontade de não falar é grande. Vejam só, eu acho que, novamente, Vitor falou aí algumas coisas que me lembraram muito bem, algumas situações da vida. Não é o fato financeiro. Entendam. A mulher, ela não se prende a um relacionamento, não é somente pelo fato financeiro. É mais pelo apoio moral. Porque eu conheço pessoas que já não aguentam mais, que estão com a corda no pescoço e que têm condições financeiras de sair. Só que vocês já pararam para pensar que não é só sair? É como o Laisla falou. É muito mais que isso, sabe? O medo de sair e de não viver. Porque, tá, beleza, eu não sou sexo frágil, de forma alguma. Renata é a guria que se der um grito, ela dá dois. Porque painha me ensinou assim, sabe? Painha, peão de obra, olhou para mim um dia e disse, vem cá, vamos conversar um negócio. Hoje eu passei por uma situação lá na firma e eu não quero que você passe nunca. E ele falou tudo que eu não precisava passar na vida. Meu pai, aquele homem que apanhava da minha mãe, ele me falou isso. E é por isso que eu digo que cultura e identidade a gente cria com o tempo. Então, ele me falou que eu não precisava ouvir grito de ninguém. Por quê? Porque eu não queria ouvir grito dele, nem da minha mãe. A gente passa a vida todinha dentro de casa, quando a mãe olha para tu com cara feia, tu diz logo, eu vou arrumar minha mala e vou embora desse inferno. Não é assim que procede quando a gente apanha. A gente não pensa em fugir de casa. Por que que tu tem que apanhar? Por que que tu tem que sofrer pressão psicológica? Por que que tu tem que viver nessa vida com uma pessoa que chegou, sabe lá Deus de onde, que nunca fez absolutamente nada por você? O ser humano é o bicho mais fraco que existe no mundo, independentemente de ser homem ou ser mulher, de ser o que seja. Sabe por quê? Porque assim, Giovana falou, uma mulher bem-sucedida não passaria por isso. Passa sim. Quanto mais sucedida é a mulher, mais incompreendida ela é, principalmente pela família. E aí, chega ao ponto de os sabichões da vida chegarem e dizer assim, eu te compreendo. O cara não sabe de nada do que você passa. Eu te compreendo. Você começa a falar ali um problema, é muito simples, você pode fazer o teste com qualquer um. Chega nele e fala assim, olha, eu tô passando por tal problema. O macho alfa vai dizer, eu resolvo. Certo? Fiquem atentas, meninas que estão aqui, fiquem atentas. Quando o homem disser, eu compreendi, eu vou te ajudar, corra. Porque geralmente essa proteção que essa cúpula que é colocada em volta da gente é o que mata.
certo? É a falta de oxigênio, literalmente, porque te sufoca. Ele vai te afastando aos pouquinhos de fulano, de cicrano, ao ponto de afastar até mesmo da própria família. Não, amor, eu faço isso por você. Não se preocupe, não, eu te ajudo e tal, tal, tal. Lembro de uma situação na qual eu passei que eu fui comprar uma roupa, né? E aí eu comprei um short curto, né? Não tão curto, porque eu não sou dessas, mas aí o cara falou assim: ah, o meu short. Aí eu pensei, olha, primeira vez na vida que eu vejo um homem dizer que gostou de um short curto que uma mulher comprou. Beleza, né? Depois a mesma pessoa falou assim pra mim: mas você só vai usar quando eu estiver junto. Por quê? Ah, pra ninguém tirar a ousadia contigo. Sim, aí eu não sou suficiente pra dizer assim, ó, te fecha aí que eu não tô falando contigo. Por que que as pessoas acham? Por que que as pessoas são carentes o suficiente para achar que sua segurança depende de outra, seja mulher ou seja homem? Por que que as pessoas são carentes ao ponto? Isso parte do pressuposto da falta de apoio moral da família. Porque se o pai, se a mãe, se o irmão dissesse assim, olha, eu tô aqui para tudo que tu precisar, ninguém precisaria se apoiar no de fora, não, minha gente. Entende? Então, é basicamente isso. Como eu falei, eu não queria comentar, sabe? Mas já que tem que comentar é isso. Não, não se preocupe, não. Foi ótimo. Os seus comentários são maravilhosos. Você fala um negócio que aí eu pego também o que Giovana falou. Giovana falou dos traços, né? E você fala da questão, volta na questão também dessa super proteção, de tirar o oxigênio, né? De deixar você sem respirar nessa ultra proteção. E aí eu penso o seguinte, como esse autoritarismo que vai nascendo, para ele nascer, para ele se estabelecer, ele tem que tolher toda a sua identidade que você construiu, né? Ou os traços identitários que você construiu, ou as expressões, né? Giovana fala, e você também fala da roupa curta, né? Ou de um short, que talvez nem seja curto, só tá mostrando metade da perna. E como para o homem conseguir chegar, né? Ou para a pessoa dessa relação conseguir chegar no ponto de te sufocar, de tirar todo o seu oxigênio, ele tem que tolher tudo que você construiu até aquele momento. Então ele tira os amigos que você construiu, ele tira a relação forte com a família, ele tira o jeito que você se expressa, né? Porque roupa não é só roupa, roupa é a forma como a gente se expressa exteriormente para o mundo, né? Eu não, tá bom, eu tô aqui com essa camisa, mas eu pensei, todo mundo quando veste uma camisa pensa, essa camisa aqui, por mais que seja um pensamento idiota, mas tipo, essa camisa aqui, ok, tá boa, pra essa ocasião que eu vou, né? Então, mas de eu pensar, se essa camisa tá boa pra essa ocasião que eu vou, tem que ter uma construção. Talvez essa camisa não esteja boa pra Lucas, na ocasião que ele tá, ou pra Ricardo, né? Falando aqui, ou pra vocês mesmo. E aí eu pego também a questão, além dessa questão do tolher essas identidades para conseguir deixar você zerada, né? Para como se essa mulher ela se tornasse um nada, ou se tornasse uma coisa que não tivesse nada dentro, um oco, e esse oco necessitasse do preenchimento, ou ser preenchida por essa pessoa que a cerca, que a protege. E outra coisa interessantíssima que você fala, Renata, é a questão não vou, você só vai sair com esse short quando você estiver comigo. E aí eu fiquei pensando assim, de fato, se você saísse só com ele, o outro homem muito provavelmente não tiraria uma piadinha com você. Porque é como se fosse uma conexão heteronormativa, construir tudo aqui, né? Heteronormativa entre homens héteros, que se a mulher tá com outro homem, e se eu enxergo, e pior, se eu enxergo naquele homem, naquele outro homem, um potencial risco à minha saúde física, eu não vou falar nada, eu vou ficar aqui calado na minha. Agora, se essa mesma mulher estiver saindo com um homem, que também pode ser namorado dela, mas que não apresente seriamente um risco à saúde física de determinada pessoa, muito provavelmente esse outro homem que esteja vendo tiraria uma piada. Ou não, né? Porque também existe o respeito. Não, ela é mulher dele, ela tá com homem. Eu vou deixar aí, não vou né, nem desrespeitar ela, eu não vou desrespeitar o cara, né? Eu não vou desrespeitar o relacionamento, porque, enfim, tá namorando com o cara. Lucas diz aqui, infelizmente, essa questão do homem possessivo e dominador ocorre até com homens gays. Pasmem. Gente,
quando a gente diz que a homofobia tem traços do machismo, é isso. O cerne da homofobia é o machismo. Na minha opinião, existem preconceitos estruturantes na sociedade. O machismo, ou a misoginia, e o racismo. Talvez os dois até antes do classismo. Mas aí é uma questão que a gente vai ter que se aprofundar mais depois, que não cabe aqui ao momento. Enfim, eita, o climinha hoje tá gostoso para pesar, hein? Alguém quer falar alguma coisa? Mais? Vitor, tem os participantes, as outras pessoas, elas podem comentar. Podem. Se Lucas quiser parar de digitar e abrir a boca dele para falar, vai ser muito bom. Mas, gente, eu queria ficar tão caladinho aqui, porque eu tô suando em picas, porque tá um calor infernal aqui, parece que o diabo tá me abraçando. Mas eu tava escutando vocês falando, eu tava lembrando, meu ex-namorado, ele tinha muito disso também, ele queria que eu fizesse as coisas que ele queria, e se eu não fizesse, ele vinha com essas pressões psicológicas, ficava insistindo, e eu não tenho muita paciência, não é à toa que eu uso o prefixo ex agora, né? Porque é isso, tem hora que, por mais que seja bom, se passar daquele ponto que tá te incomodando, mete um pé na bunda. É aquele velho ditado, antes só do que mal acompanhado. A gente tem que procurar pessoas que nos façam crescer. E eu parto muito desse princípio. Relacionamento é uma questão de compartilhamento, de compartilhar numa vida a dois, mas os dois têm que estar na mesma sintonia. Eu tive uma professora que ela largou tudo aqui para ir com o marido fazer um mestrado lá em Portugal. Eu disse, é o quê? Aí ele vai lá estudar e eu vou ficar lavando as cuecas dele enquanto ele está estudando, enquanto eu deixei minha vida toda aqui. Nunca. Ele que vá sozinho e que lave suas próprias cuecas para lá. Acho que às vezes a gente confunde. Relacionamento é compartilhar uma vida a dois, mas não é viver grudado. É compartilhar problemas, compartilhar experiências positivas, mas que não afete, que nem prejudique nenhum dos dois, né? Parte muito desse princípio, né? E aí, a partir do momento que fica tóxico, porque algumas pessoas estão usando a palavra tóxico de forma pejorativa, mas, de fato, a questão da toxicidade, ela envolve diversos tipos de relação, até relação de mãe e filho. Esses dias eu estava discutindo com uma psicóloga, ela estava falando isso, que quando ela teve a filha dela, a mãe queria interferir demais e acabou ficando tóxico. Então, assim, a gente tem que sempre procurar relações saudáveis. A partir do momento que você não está bem, que você... Não importa se você viveu momentos bons com aquela pessoa, mas já passou. Você tem que pensar em si e somente nisso. Enfim, minhas contribuições de hoje. Vou tentar ficar calado, porque eu tenho que me abanar aqui antes que eu morra. Antes que tenha um viado assado aqui. Calma, YouTube, calma. Vai pro YouTube, viu, Lucas? Cuidado com o que você fala, vai ficar gravado. Maravilhoso, pode falar, Nasa. Ai, gente. Bom dia, pessoas. Lucas, tu tá tão assim? Porque aqui não tá tão quente, não. Tá quente, mas tá um quente tolerável aqui do meu lado aqui. De pressão. Ai, Jesus. Thaisa está perguntando se eu estou bem. Estou, sim, muito bem, graças a Deus, apesar da correria da semana. Bom, eu vi vocês aí falando dessa questão, voltando lá um pouquinho, lá na questão do patriarcado, em relação a essa situação machista, né, que a gente vive, e que as mulheres também são, né, boa parte ainda, porque foi educada nesse olhar, nesse contexto, nesse sistema, que é um sistema, e esse sistema tem teias que a gente precisa sair cortando de alguma forma para ir rompendo com algumas coisas. E eu lembro de uma viagem que Cris sempre comenta, e para mim foi surpresa, porque quando o Cris diz, né, na escola, com o pessoal, os amigos, as amigas, inclusive, que ia viajar comigo, só nós duas. Ai, foi um terror, né? Como é que duas mulheres vão viajar sozinhas? E se o pneu do carro furar? E se não sei o quê? Eu disse, Cris, tem força suficiente por mim, por ela, para trocar um pneu de um carro. Senão, a gente tem seguro, paga o seguro, e o seguro vem que resolve, né? Na última das hipóteses.
Mas foi uma coisa assim tão assustadora que na cabeça delas, inclusive de outras mulheres, né, em pleno final de segunda metade do século XX, segunda década do século XXI, não poder viajar. E aqui em casa é tão comum, né, nós mulheres pegarmos o carro e viajar, que eu me assustei com um comentário, né? Porque minhas irmãs vai e volta de Brasília para cá, só elas duas, ou uma irmã e uma sobrinha, normalmente, né? Pega a estrada, vem embora. Agora mesmo em fevereiro vão voltar de novo de carro. E é assim, desse jeito. E aí você vê as próprias mulheres, e não são mulheres que não têm instrução, que não têm conhecimento. Talvez ela não saiba o que fazer com esse conhecimento. Porque é isso, a gente está aqui discutindo, debatendo, mas o que é que eu estou fazendo com esse conhecimento? E não dá mais para só ter conhecimento. É preciso se posicionar em relação ao que a gente conhece e fazer uso desse conhecimento na sua vida prática, né? Aquele chamado conhecimento tácito, né? O que você vai fazer uso, como você vai fazer uso. E aí você vê pessoas de mesma geração abominando duas mulheres viajarem, de pegar a estrada, o que para mim é natural, né? Para os outros é uma surpresa, ou não sei, se tem um pouco também de frustração. Por que, que elas conseguem e eu não consigo? Por que, que elas viajam e eu não viajo? Né? Quando eu era casada, viajava muito sem meu marido, viajava com minhas irmãs, viajava com Cris. A mesma coisa de Cris viajou comigo. Não tem nada... quando se tem confiança e compartilhamento, a gente faz essas escolhas, a gente faz situações. Depender de como for, o outro vai fazer um estudo fora. Eu vou, mas eu estou indo para quê? Para aproveitar, para também estudar, para, né? Qual é os nossos interesses? São interesses comuns? Tem algo em comum? Não tem? Tudo é questão mesmo da gente desprogramar, e é um desprogramar mesmo, e a gente desprograma todo dia, tem que sair cortando essas teias todos os dias, e todos os dias a gente se fortalecer nessa luta que não é da mulher, mas das mulheres. Né? E aí, quando a gente coloca das mulheres, existe várias concepções aí que a gente vai entender esse termo. Mas é isso, a gente precisa saber fazer uso desses conhecimentos e como dialogar. E aí, viajo tranquilamente, sozinha, ou só com mulheres. E é incrível você botar assim, a Renata não vai viajar de carro, ela não vai dirigir de carro porque não tem um homem para viajar com ela. Agora minhas aulas vão começar presenciais em Alagoinhas. Eu estou vendo aqui, eu não me vejo dentro de um ônibus lotado ainda, pegando viagem para Salvador. Talvez eu chame Vitor para me acompanhar, né? Lucas. Mas eu posso ir muito bem até Bonfim sozinha, de madrugada, chegar lá, tem colegas que vão também para Alagoinhas, tem gente em Capim Grosso, porque ou com outra mulher, ou com uma sobrinha, por que eu tenho que ir realmente só sinto segurança se for com um homem? E este homem, se ele estiver armado? Olha aí a situação mais complicada de uma situação maior. Então, eu não sei se a mulher andar com homem é sinônimo de segurança, não. Eu tenho lá minhas dúvidas, viu, gente? Oi, minha gente. Bom dia. Eu não vou abrir a câmera, não, tá? Então, essa questão, a gente tem muitas receitas, né, a respeito disso. Eu entendo assim, sempre deixo bem claro que a vida é algo muito cheio de escolhas. Escolhas, a cultura de onde você é inserido também, faz parte muito de você, mas isso não quer dizer que você não possa se livrar desses grilhões. Se você quiser, né, enfim. Minha avó era uma pessoa, nossa, minha avó morreu aos 90 e poucos anos, mas minha avó nunca disse para as netas que a gente deveria casar ou arrumar marido. Ela incutiu na cabeça da gente desde cedo que a gente tinha que ter independência financeira.
Minha avó ficou viúva, cuidou de 3 filhos, três filhas, muito bem, muito obrigado. E então a gente cresceu com esse pensamento. E quando eu fui começar a me relacionar com homens, eu deixava bem claro o meu espaço. Nazarete falou aí, eu era casada, na época, hoje eu sou viúva, eu era casada, e Nazarete me ofereceu uma viagem de 1 semana. A irmã dela, né, uma pessoa que vinha, não pôde ir, e tinha 1 semana lá no hotel que se não fosse, ia perder. Cris, vamos, a gente vai passar 1 semana no Vila Galé, em Fortaleza. Eu virei para o meu marido e disse, nego, Nasa está me convidando para passar 1 semana no Vila Galé. Ele virou para mim, eu tenho dois filhos, ele virou para mim e disse, meu amor, você merece, vá. Arrastou meus 2 filhos para ele gosta de fazenda, foi para uma fazenda no interior da Bahia, cuidou deles, e tudo tranquilo. Assim como também ele tinha vontade de viajar, ia para assistir os futebol dele, não sei aonde. Vá em paz. É uma questão de confiança. Para mim, se o relacionamento não tem confiança, não tem respeito, eu não sei por que ele deve existir. Você está fingindo que está num momento infeliz. Para mim, casamento nunca foi sinônimo de coisa ruim. Hoje eu tenho medo. Hoje eu tenho medo, sinceramente, de me relacionar. E dos relacionamentos que eu já vi a ter. Nossa, como as pessoas são dependentes da outra, começa a se relacionar com você, eu te amo, eu digo, oi? Pera aí, minha gente, não é assim não. É uma dependência total, isso não existe. As pessoas precisam ter sua liberdade, as pessoas precisam ter, e para que seja saudável, porque senão o casamento vira uma prisão, entendeu? Outra coisa, muitas vezes a pessoa fala em relação, por exemplo, à Bíblia, né? A Bíblia coloca a mulher como administradora do lar. Ela vai cuidar das pessoas que vão cuidar do lar dela. Não está dizendo que ela vai lavar, passar e cozinhar, não. Isso é uma forma que as pessoas colocaram e deturparam. Jesus Cristo coloca o homem e a mulher como seres iguais, totalmente iguais. Então, é uma deturpação, é uma falta de respeito. Concordo plenamente. Eu conheço um casal, minha irmã, eu sempre dou como exemplo, o marido dela é pastor da Igreja Batista. Olha, minha irmã só trabalha, gente, dentro da casa dela, que é muito serviço. Mas assim, ela cozinha e ele limpa, ele lava o banheiro, porque tem que se ajudar, não existe isso não. São pessoas que moram dentro da mesma casa. Agora, se você tem condição de manter uma pessoa, tudo bem. Se não, se os 2 trabalham, os 2 saem, então, se não tem condição de manter uma pessoa para estar organizando o seu lar, vocês vão ter que dividir as tarefas. É simples assim. Então, assim, é até onde eu dou espaço para o outro. Entendeu? Então, é como a Renata, foi a Renata que falou, não foi a Renata, em relação a essa questão da roupa. Oi? Como assim? Eu só vou sair se for com você? Não, aí você já corta. Entendeu? Você já corta, não existe isso. Então, é a questão mesmo de escolhas. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Se a gente for depender do que as pessoas, do que a sociedade impõe, famílias, como a família funciona. Minha família funciona de que jeito? Assim, desse jeito, não é que está certo ou que está errado. Funciona desse jeito. Então, eu creio que são escolhas que a gente faz. Não são fáceis, não são fáceis, mas a gente precisa se colocar diante do que a gente quer para a vida da gente, porque senão a gente vai ficar um navio à deriva e não é nada bom. Se eu só contar um casozinho de uma cliente de minha tia, ela tinha um casamento em Salvador. Ela tinha um casamento que o marido não deixava ela fazer absolutamente nada. Ela não tinha como voltar para casa, ela não tinha para onde ir, então ela tem que se manter ali casada, sofrendo mesmo violências brabas. Aí o que aconteceu? Mulher, gente, é bistreitoso, né? O homem pensa que manda na mulher. E aí muitas mulheres deixam ele pensar, mas ela está fazendo a parte dela ali também. O que aconteceu? Ele ia trabalhar durante o dia, ela começou a fazer unha, escondido dele. Ela ia trabalhar, ela aproveitava os horários que tinha certeza que ele não chegava, ia fazer unhas das pessoas ali da redondeza do bairro dela. E guardava. Fazia unha e guardava. Fazia unha e guardava. Fazia unha e guardava o dinheirinho. Num certo tempo, ela já conseguiu dinheiro suficiente para alugar um pontozinho, né, de um salãozinho só de unha, e
escondido. E quando ela teve, que ela viu que ela poderia se sustentar com o salãozinho dela e com o dinheiro das unhas, aí ela foi lá no fórum e pediu a separação. Aí, lógico que foi para uma situação bem delicada, que ele não queria separar e tal, só que ela apanhava e tudo. Então, ela se separou quando ela viu que ela tinha condição de se manter financeiramente. Aí ela foi lá e se separou. E a juíza achou aquela mulher ali fantástica. Por quê? Ela não tinha condição, realmente. Ainda é a estatística de que a maioria das mulheres vive ainda no relacionamento porque a família não quer de volta e a condição financeira não permite que ela vá viver sozinha. Então, geralmente tem filhos na história, né? Abandonar a casa é abandonar os filhos, e aí a justiça compreende de outra coisa. Mas, assim, ela criou essa situação primeiro de se estabilizar minimamente financeira para depois sair do relacionamento. Então, vejo que ela conseguiu, e para mim é exemplo para muitas outras que vivem essa situação, que lógico que não é só a questão financeira, tem a questão social, tem a questão psicológica, tem mulheres que não se separam do marido porque tem um cartão de crédito para gastar. Isso é fato, tem N funções, N maneiras. Mas esse exemplo que minha tia, que é advogada lá em Salvador, coloca, eu achei fantástico, porque é um exemplo para muitas outras. Eu sei que muitas outras fazem isso. Então, fica aquela coisa, o homem humilha, maltrata e pensa que manda, né? Mas nem sempre manda. Porque é como se a mulher não tivesse inteligência. Eu conheço gente próxima que não permite que a esposa vá estudar. Aí eu pergunto, será se a confiança é a falta de confiança nela ou é a falta de confiança em si? Né? No caso do shortinho, Renata, ele só sairia com a pessoa de shortinho porque ali é uma forma de exibir, ela é minha posse, ela pode vestir essa roupa comigo, mas semigo não pode. Né? É aquela coisa do exibicionismo. Né? Enfim, igual tem um carro e sai por aí exibindo o carro, né? E aí funciona desse jeito. Que pena, né? É muito triste quando as pessoas usam esse tipo de situação. E explica, né? Eu não sei se é Freud, Lacan, acho que se juntar todo mundo, Guattari, aí acho que dá para fazer uma coisa legal. Guattari explicaria bem melhor, porque Guattari é pós-moderno. Lucas? Não, eu estava aqui pensando, acho interessante essa coisa, né, de colocar o homem nessa postura de que ele provém a segurança, ele provém a proteção. Geralmente, quando eu ando com mulheres, elas falam, a gente está protegida, que Lucas está aqui. Ah, meu anjo, não vá por esse critério, não. Se aparecer um ladrão, o máximo que eu posso fazer é corra todo mundo. Eu não sirvo. Menina, se aparecer alguém para brigar, foda-se, briga sozinho aí. Eu não vou ficar aqui, não. E aí eu tava lembrando também coisas aqui de casa, por exemplo, trocar lâmpada. Não troco de jeito nenhum. Nunca vocês vão me ver atracado numa escada para trocar lâmpada, porque eu não tenho corpo. Minha gente, eu morro de medo de levar um choque. Aqui em casa, essas coisas tudo com meu irmão. Minha mãe até fala, se depender de mim, a casa cai e eu não coloco um bloco no lugar, porque eu não sei. Não é assim. E ela meio que me cobra, porque é coisa de homem. Coisa de homem o quê, minha filha? Eu não tenho condições morais, físicas, nem psicológicas de fazer isso. Agora me bota para cozinhar, aí já é minha praia, cozinha é uma beleza. Mas coisas troca lâmpada, troca torneira, não é comigo, não dá certo, sai uma porcaria. E eu faço com a cara, porque eu detesto. Não é questão de identificação, não dá certo, não. Eu tenho medo de barata, minha gente. Aqui em casa, quando aparece uma barata, eu chamo minha mãe para tirar, porque eu tenho medo. Rato mesmo, uma lagartixa desse tamanho, que eu faço um escândalo, e é minha mãe que tem que tirar. Minha mãe, né, nesse entendimento machista, é muito mais homem do que eu. Que, mas dependendo dela, ela sai, ela pega sapo na mão, minha gente. Eu fico, que horror. E ela pega na mão e joga fora. Nunca faria isso. Vocês nunca vão ver um sapo na minha mão.
Renata. Meu Deus, olha, eu tenho crise de risco, Lucas. Minha gente, vejam só. Olha, é sério, eu vou desligar meu microfone e falo nunca É mais. porque você não viu ele na piscina. Gente, Deixa em off. Deixa em off, deixa em off. Dizem que rir Não. emagrece, né? Eu quase te deixei morrer, velho. Deixa em off. Depois a gente explica porque, ó, é uma história assim, ó. Vai pra muito longe. Vai. Pera. Minha gente. Enfim, bora voltar aqui ao assunto. Eu lembro que quando eu tinha 17 anos, a gente passava por uma condição financeira muito ruim, muito mesmo. E aí, minha professora de português, né, Silvana, a pessoa a qual vocês devem dizer que ela foi quem me montou, né? Então ela olhou para mim e disse: "Tu vai fazer o quê da vida ano que vem?" Aí eu fui disse: "Não sei, vou ficar em casa, cuidando da vida, terceiro ano, né, do ensino médio." Aí ela falou: "Vá lá na sala do Proinfo e faça a sua matrícula, não, a inscrição do vestibular." Aí eu falei: "Silvana, eu não tenho condições de pagar. A senhora sabe muito bem disso." Aí ela falou assim: "Vá lá, mulher, faça." Me lembro como se fosse hoje, R$ 110 a inscrição do vestibular para UPE, licenciatura em História. E eu cheguei em casa muito feliz. Minha gente, vocês não têm noção. Sabe aquele ditado, pinto na merda? Pronto, era eu. Cheguei em casa, pai, o senhor não sabe. Na época, só morávamos eu, meu pai e meu irmão em casa. Aí eu falei assim, pai, o senhor não sabe. Eu vou fazer vestibular. Vou fazer História. Ele olhou assim para minha cara. Minha gente, minha vida é muito controversa. Eu contando assim, as pessoas olham assim, não, não é possível, minha gente, que foi a mesma pessoa que fez isso. Ele olhou para mim e disse, mesmo que tu passe em primeiro lugar, tu não vai fazer. Eu gelei. Eu fiz, como assim, minha gente? Mas tudo bem. Vamos partir para o plano B, né? Como diz Nazaré, mulher é bicho tretoso, literalmente. Aí eu cheguei no meu namorado da época, né? Aí eu falei assim, eu disse, olha, tu não sabe o que rolou. Meu pai, aconteceu isso na escola e tal. A minha intenção, olha só a ingenuidade de uma pessoa de 17 anos. A minha intenção era que meu príncipe da época olhasse para mim e dissesse assim, monta aqui no cavalo branco que a gente vai se embora para Petrolina para tu estudar. Ou foi que a pessoa disse, ele tá certo, mulher, tu vai se manter do que lá? Eu comecei a rir, minha gente. Vocês não têm noção o motivo pelo qual eu terminei com essa pessoa. Eu comecei a rir. Aí a pessoa olhou para minha cara e disse, tá vendo aí por que nunca ia dar certo? Porque tu ri demais. Tu é muito dada. Minha gente, vocês me conhecem muito pouco, mas eu sou assim. Tudo que as pessoas falam, eu tô rindo. Independentemente, às vezes a pessoa tá me xingando e eu tô rindo. E eu olhei assim, eu fui e disse, tá bom, beleza, vai para casa. E a gente passou por uma tempestade muito grande, a gente não, eu passei, né? Tanto com o pessoal de casa, quanto com o príncipe da época, e enfim. Aí eu falei assim, eu disse, meu Deus, eu não vou fazer esse vestibular. Fiz. Viu? Fiz. Chorando, minha gente, vocês não têm noção. Parecia que eu estava fazendo uma prova de matemática. Eu fiz chorando esse vestibular inteiro. E aí, quando foi depois, eu nunca mais tive acesso a isso. 2020, eu precisei fazer a inscrição do vestibular para a UPE novamente, só que dessa vez para pedagogia. E eu tentei, e dizia que tinha cadastro, e eu, minha gente, eu nunca fiz nada na UPE, como é que tem cadastro aí? Aí eu liguei para lá, né? Aí o cara falou assim, não, você fez um vestibular de história e tal, tal, tal. Vou trocar tua senha aqui. Quando eu tive acesso, lá no site, aí eu olhei, minha gente, eu tinha passado em história. Aí eu fiquei, tipo assim, eu fiquei tão estagnada que eu liguei pro meu pai. Eu disse, pai, o senhor lembra daquele vestibular que eu ia fazer quando eu tinha 17 anos? Ele fez, lembro.
Aí eu falei, você lembra que o senhor me disse que se eu passasse em primeiro lugar, eu não ia fazer? Ele foi, travou, né? Aí ele foi disse assim, sim, o que é que tem? Eu fiz, pois é, pai, eu não fui em primeiro lugar não, mas eu passei. Aí ele pegou e fez, e agora? Eu falei, se agora que eu perdi a minha vida inteira de estudo por causa do senhor. Mas não se preocupem não, pai, eu vou recuperar, vou fazer pedagogia, certo? Vou fazer pedagogia, olha, eu tenho certeza que eu vou passar. Eu não vou passar em primeiro lugar, não. Não se preocupe, porque sua filha não é a gênia. Mas eu vou passar. Né? Meses depois, eu liguei novamente, os gritos, feliz da vida, porque tinha passado em 10º lugar em pedagogia. E eles ficaram tipo assim, ó, meu pai e minha mãe ficaram tipo, gente, ela é capaz, né? Mas, minha gente, vocês não têm noção. Poucos sabem, mas eu sou professora de inglês e também de espanhol. Não é questão de faculdade, é porque eu fiz cursos e eu tenho potencial para isso, né, para estar ali ensinando. Então, eu fiz esses 2 cursos de inglês e espanhol escondido. Escondido, vocês não têm noção. Minha vida, ela começou a partir dos 18 anos, quando meu pai me expulsou de casa. Certo? Meu pai me expulsou de casa e aí ela começou a partir disso, porque eu me vi sozinha no mundo. E eu acho que não tem iniciativa maior do que você levar um pontapé na bunda. Sabe por quê? Porque tu se sacode. Tu olha para cima e diz assim, o que é que eu vou fazer da vida agora? E de umas duas. Ou você para por ali mesmo, ou você começa. E é desse começar que surge muita coisa. Minha gente, eu digo a vocês, minha mãe ligou para o meu marido uma certa vez e disse assim, eu quero ver você dar a vida de princesa que ela tinha aqui dentro de casa. Aí eu olhei assim, eu disse, meu Deus, a Cinderela, a bichinha. Aí eu peguei e disse, beleza. Pergunta ao meu marido se ele me dá o dinheiro da sobrancelha. Pergunta ao meu marido se ele é quem paga a guria que vem fazer minhas unhas. Pergunta ao meu marido quem foi que arregaçou as mangas na hora que não tinha emprego. Quem foi que começou a fazer coxinha? Minha gente, eu reformei meu banheiro fazendo coxinha, para vocês terem ideia. Meus pais sabem disso, mas eles não fazem a mínima questão de dizer assim, nossa. Inclusive, desde 2018, eu trabalho para sustentá-los. Mas eu não sou a pessoa reconhecida, sabe por quê? Porque eu sou mulher. Porque eu sou um sexo frágil. E porque, enfim, né, eu sou a filha problemática. Mas vocês conhecem pouco e já sabem, né, que a problemática não é somente porque eu nasci assim, é porque minha cultura me tornou assim. A cultura que tinha dentro de casa foi quem moldou esse ser humano ao ponto dele ser tudo isso e um pouco mais. Gente, não, às vezes eu acho assim, eu tenho que deixar a Renata falando, aí ninguém fala mais nada, a gente fica aqui de 9 horas da manhã até 10 horas. Eu ficaria tranquilo, não sei vocês, eu ficaria aqui tranquilo escutando, porque são histórias, enfim, que emocionam, que tocam e que são assim. Estão no cerne do lugar de criação, né? Então, o objetivo do lugar de criação sempre foi expor essas marcas, né, que você traz. E vê-la, assim como você está hoje, né? Essa mulher que você é hoje, que é também por causa dessas coisas que você passou, pro bem ou pro mal, não sei se eu poderia dizer gratificante, né? Porque eu acho que ninguém deveria passar por isso. Mas é bom ver que você tá aqui, não sei se está bem, mas pelo menos está aqui conosco, repartindo isso, discutindo isso, e sempre com bom humor, né? A gente fica feliz e emocionado de escutar. É sempre muito bom ouvi-la. São histórias, sim, fortes, mas muito necessárias. Obrigado. Ricardo? São boas histórias. Eu estava refletindo aqui sobre essa história, sobre a atitude do pai de Renata, e eu fiz uma ligação com a história que ela falou antes, que foi o pai dela que ensinou ela a ser assim ao mesmo tempo. E é interessante a natureza humana, né? Geralmente é a mão que afaga, que é a mão que vai lhes bofetear.
geralmente, porque sempre é a mão que está mais próxima. Eu acho que foi a professora Cris que falou que as pessoas têm um vazio, é uma dependência do outro, e isso nasce muito de certas construções que e aí Renata falou também o príncipe da época, né? O príncipe. É interessante que ele esbofeteou também, mas ele era o príncipe, né? E geralmente é assim, gente do céu, não tem como ser lindo e maravilhoso o tempo todo. Não tem mulher, não tem homem no mundo que vai ser lindo e maravilhoso o tempo todo. E aí a gente constrói essas ideias na sociedade, onde a mulher, ao mesmo tempo, ela é uma criatura inútil para se resolver, mas ela também é emocionalmente superior ao homem, que é um neandertal idiota, que vai saber resolver tudo que é prático, mas não sabe o que é, não sabe controlar o desejo sexual e não sabe reconhecer as próprias emoções, e aí vive todo mundo nesse processo de vazio, e ninguém consegue se comunicar. Ninguém consegue se comunicar. Na minha concepção, qualquer tipo de relação é aprender a ceder também, mas isso tem que funcionar para os dois. Se ajudar, é necessário, mas é se ajudar sem as palavras vazias, que foi uma coisa que a Renata falou. Se ele chega para ti, ou ela chega para ti, ou meninos ou meninas, etc., e fala, eu com certeza eu vou fazer isso por ti. Mentira. Não dá. Como é que a pessoa chega para você e lhe dá certeza que uma coisa vai ser resolvida se ele é igualmente vazio ou ela é igualmente vazia como você? Né? Então, essas coisas, dessas relações, às vezes, gente, pelo amor de Deus, amizade também. Relacionamentos homossexuais ou homoafetivos também, certo? Eles passam por essas mesmas construções, como o Lucas falou. Então, assim, a falibilidade humana, por isso que eu não chego aqui e eu vou falar para vocês, nossa, o Ricardo ele é lindo, maravilhoso o tempo todo. Um homem completamente desconstruído, não, pelo amor de Deus. Não tem a menor condição, duvidem de quem fale para vocês. Eu, homem heterossexual, fui criado de forma machista, eu reproduzo muito dessas coisas ainda. Se liga? Mas é interessante pensar assim, nessa dualidade do ser humano, porque ao mesmo, sabe? É isso que eu tiro, assim, as pessoas que estão, e aí já ligando com o texto de Giovanna, as pessoas que estão num relacionamento abusivo sempre falam, mas fulano é tão bom. Gente, mas pode até ser, tá? Mas gente boa também é capaz de agredir, gente boa também é capaz de violentar, porque todo mundo é capaz disso. Então, coloque isso na sua cabeça e pense, né? Como a professora Nasa falou, conhecimento tácito, o que é que eu vou fazer com isso? Sabe, eu reconheço a minha falibilidade e a falibilidade do outro, e aí eu vou parar de buscar um ideal na vida, um ideal nas outras pessoas, ou eu vou ficar aqui, sabe, achando que a mulher é uma inútil, que não sabe resolver coisa prática, mas tem uma superioridade emocional, e o homem é um neandertal, peão, bruto, que vai fazer as coisas e não sabe reconhecer nada. Tá entendendo? Lucas? E aí eu tava lembrando aqui de uma coisa. Às vezes a gente acaba confundindo. Por exemplo, um homem ele pode ser pai, marido, funcionário de uma empresa, por exemplo. E eu vejo, por exemplo, um marido que bate na esposa ou que bebe, chega em casa tarde e acaba fazendo mal à esposa, mas a esposa acaba... mas ele é tão bom pai, ele é um pai maravilhoso, dá tudo para os filhos. Não confunda, são coisas diferentes. Ele tem o papel de pai e ele tem o papel de marido. A partir do momento que o papel de marido não está sendo cumprido ou está te afetando, não se prenda a isso. Porque o resultado final é que você vai prejudicar seu filho, que foi aquele primeiro que você pensou. Se você não está bem, você vai acabar prejudicando quem está ao seu redor. Eu conheço uma situação bem triste nesse sentido. Eu tenho uma prima que até hoje passa por psicólogos, porque ela via o pai e a mãe brigando, um relacionamento extremamente abusivo, e minha prima acabava não se separando do marido, pensando justamente nisso. Ele é um bom pai para minha filha, mas, cara, não se separar não vai significar dizer que ele vai deixar de ser pai. Ele vai continuar sendo pai, mas
em contextos diferentes. E quem sabe até dessa maneira vocês consigam ser bons pais para o seu filho. Então a gente não pode confundir esses papéis. Há pessoas que tratam a mãe e o pai, há homens que tratam a mãe e o pai tão bem, tratam os amigos tão bem, tratam o filho bem, mas em questão como esposo, ele deixa a desejar. Então não confunda. São papéis diferentes que precisam ser analisados sobre óticas diferentes. E dentro dessa ótica, voltando ali também para o texto de Giovanna, que eu acho que ele exprime muito bem isso que a gente está falando, às vezes, obviamente, como o Ricardo falou, nem todo mundo é mal nessa ideia maniqueísta, nem todo mundo é mal, todo mundo é um pouquinho, né? Todo mundo tem partes boas, tem partes ruins, depende das instâncias sociais em que se encontra. Mas muitas vezes, dentro desses relacionamentos tóxicos ou abusivos, como é o caso do texto que o texto de Giovanna relata, muitas vezes esse ser bom não é de fato um ser bom que vem da pessoa, é um mecanismo para te fazer ficar nesse relacionamento. Porque, essencialmente, dentro desse relacionamento, ele é uma pessoa ruim. Ele não quer o teu bem. Só que esse mecanismo de te trazer um afago, de te trazer um carinho, é um mecanismo para, tipo assim, ok, eu tô fazendo mal, mas eu não quero que ela vá embora, eu quero que ela seja minha posse. E para que eu mantenha ela como minha posse, a mantenha como minha posse, eu necessito desse mecanismo de uma hora ou outra dar um afago, depois de um tapa. Não queria fazer isso, desculpa, não era a minha intenção, eu me excedi. É porque você me estressou, né? E aí a culpa vai para cima vai sendo jogada para cima da mulher, né? Então, às vezes esse ser bom não é uma coisa não é uma coisa que vem de dentro, não é uma coisa íntegra de verdade, é só um mecanismo utilizado. Gente, nós tínhamos muita coisa para hoje. Ainda tinha uma música de Renata, tinha 2 textos de Liza, tinha um texto meu para encerrar. Mas a gente está aqui, vai fazer 1 hora. Os bate-papos literários e as rodas de conversa, eles costumam ser mais curtos, né? Que a gente tem um sarau de noite, a gente não quer exaurir, a gente não quer desgastar vocês todos agora pela manhã. Vocês concordam comigo da gente dar uma despedida aqui agora? Liza, Giovanna. Pronto, perfeito, então. Alguns textos ficaram, músicas ficaram, a gente vai ter outros momentos. Vou chamar, viu? Guarda o discurso sobre a música, viu, Renata? Que você vai usar aqui em algum momento ainda. Liza também os 2 textos e o texto que eu trouxe. A gente deixa para um outro dia, uma outra roda de conversa, um outro bate-papo literário, um outro encontro formativo, certo? Quero agradecer a Giovanna. Obrigado, Gel, por você ter vindo aqui. Né? Enfim, tinha que estar aqui, né? Mas obrigado por ter falado. Sei que você não gosta muito de falar, mas suas falas são sempre muito bem-vindas. Liza, muito obrigado por... Oi? Para encerrar, deixa eu ler só o poema de Leia. Brown, ele é pequeno. Vamos fazer assim, eu acho encerro... que ele deixa bem bacana, assim. Vamos fazer assim, eu encerro, aí você traz o poema. Pronto? Pronto. Então, obrigado, Liza, por ter vindo aqui. Obrigado, Renata, por ter topado. Suas histórias são, assim, necessárias e a gente precisa de você que não saia nunca do lugar de criação, que a gente precisa muito de você aqui. Obrigado a todos, Lucas, Ricardo, Nasa, Cris, que participaram mais efetivamente. A gente se vê numa próxima e até de noite no sarau. Pode ir, Liza. Antes de Liza, gente, divulga esse sarau, vamos mobilizar e vamos escrever. A gente está cada vez mais. A gente colocou 2 meses, né, para a gente ter mais tempo, e parece que a sensação que eu estou tendo que os 2 meses não saiu meio complicado, porque a gente está esquecendo de escrever. Esse mês foi o mês que menos teve texto produzido, menos teve texto enviado. Então, a gente precisa fortalecer, porque senão o programa fecha. Porque a proposta é a produção. Se a gente não produz, não tem sentido, né? Da gente estar aqui todos os sábados e tal. Então, a gente está colocando já 2 meses e eu acho que não, esses últimos meses não surtiram efeito. Então, talvez a gente precise repensar e voltar de novo para 1 vez por mês. A gente precisa repensar, porque foram poucos textos, apenas um professor enviou o texto, apenas 4 extensionistas enviaram os textos e apenas 4 participantes enviaram os textos. Então, tem alguma coisa aí que eu sei que tem toda uma correria, mas é um texto para fazer a gente sair do nosso lugar de loucura, de trabalho, de desgaste, de celular, que a gente também está muito preso a celular, de tela de computador, isso também vale para mim, né? Essa semana eu estive em média 12 horas em online,
e a gente precisa... E esses textos da gente é para a gente exatamente desopilar dessas loucuras que a gente vive. Então, deixa um lugarzinho aí dentro desses 2 meses, né, dentro da sua agenda, naquele momento mesmo de, não, agora eu vou pensar em mim, agora eu vou escrever sobre mim. Porque a escrita de si é uma narrativa de si. Quantas narrativas belas a gente não ouviu aqui e ela pode ser estendida para o papel? Então, assim, eu peço encarecidamente, vamos nos fortalecer em relação ao lugar de criação, porque hoje a gente está indo para um sarau com o menor número de textos que a gente já teve em todos os sarais. Né? E é o último sarau do ano, é o sarau natalino, era para ser um sarau recheado de coisas do lugar de criação. E assim, a gente está encerrando com esse déficit. Né? E um momento que chegaram mais gente, né? E, quer dizer, chegaram mais gente e os textos diminuíram. Então, tem alguma coisa aí que não está batendo, que aí, na próxima reunião, quando a gente retornar aí dos festejos, a gente vai ter que repensar direitinho o que é que está acontecendo com cada um de nós, tá bom? Então, Feliz Natal para todo mundo. De noite a gente vai estar aí, mas de noite vai ser uma coisa mais de assistir os espetáculos, né? Mediada aí por Lucas e por Camila. Então, assim, Feliz Natal para todo mundo, com tranquilidade, com sutileza, com leveza, que 2021 venha com muita produção boa, em todos os sentidos, principalmente aqui no lugar de criação. A gente vai reorganizar o lançamento do livro, ainda não sabemos como é que vai ser, mas daqui para março a gente tem o lançamento do livro dos Escritas Identitárias, e o Valsar das Palavras vai continuar aí na luta para a gente, 2022, fechar ele lá no final do ano, tá bom? Então, cheiro no coração e obrigada por esse ano tão produtivo que a gente teve, né? Apesar da gente estar terminando com uma baixa de produção, mas a gente teve um ano muito produtivo. É tanto que o livro Paisagem, ou Escritas Identitárias, ele está vindo aí com 285 páginas. É um livro bem recheado. Então, cheiro no coração para todo mundo. Obrigada, meninos e meninas. Vocês arrasam. Vai lá, Laís, é com você. Mulher, tu não és igual. Tu não és regra ou padrão. Não existe manual, modelo nem perfeição. Tu és o que quiser ser, mesmo com tanta opressão. Tu és forte, tu és brava, uma força que não some, um amor valente e doce, um sentimento sem nome. Braulio Bessa. Obrigado a todo mundo. Nos vemos no sarau de noite. E fiquem aí, pode fechar a gravação, Nasa, fica aí para dar só um último informe. Tchau, tchau.